que eu pensei de fazer no nosso momento síncrono de hoje? Eu vou dar uma revisão do que a gente já trabalhou ao longo desse primeiro trimestre. E depois que eu fizer essa revisão, eu abro para tirar dúvida, para esclarecer se alguém tiver alguma pendência com nota, coisas do tipo. Tá joia? Deixa eu colocar a apresentação aqui. Ixi. O Google travou. Gente, eu vou sair da sala e já volto, porque o meu Drive travou. Obrigada, Ana Júlia. Gente, hoje as coisas estão todas contrárias a mim. Bom dia para quem chegou agora de novo. Hoje a gente vai se organizar da seguinte maneira: eu vou fazer revisão dos conteúdos que a gente viu ao longo desse primeiro trimestre na disciplina, e depois eu vou abrir para tirar dúvida, para esclarecer pendência. O conteúdo que eu vou revisar aqui hoje é o conteúdo que eu vou cobrar na atividade de recuperação. Beleza? Qualquer coisa vocês me chamam. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Obrigada. Então, gente, ao longo desse primeiro trimestre, a gente viu muita coisa na disciplina de métodos e técnicas. E eu queria revisar alguns desses pontos que a gente viu. Nós começamos a disciplina falando a respeito do conhecimento. A gente começou o nosso debate pensando que todos nós, seres humanos, somos sujeitos muito curiosos, que têm a vontade de saber, que têm a vontade de conhecer, a vontade de dominar um determinado assunto ou sobre algo. E o conhecimento, essa vontade do ser humano de buscar, de saber, é uma das formas mais primitivas de produção do homem. O conhecimento, ele vai ser o motor da ciência e ele vai se tornando ciência na medida em que o homem vai buscando soluções para os problemas, para dadas situações que ele vive, e ele tem que encontrar formas de tentar resolver essa situação. Então, na medida em que o homem vai descobrindo formas, meios de otimizar a vida, de resolver os problemas, ele vai criando caminhos para que ele deixe registrado como que ele chegou nessa conclusão e encontre meios de ir repassando aquilo para as próximas gerações. Imagina se a gente não tivesse conhecimento sistematizado, por exemplo, você acordando agora, quer usar o fogão para fazer alguma coisa do café da manhã. Imagina se isso não ficasse sistematizado, você tivesse que ir lá até hoje batendo pedra para descobrir fogo, não dá. Então, na medida em que o homem ele vai descobrindo, de uma descoberta ele vai aprimorando e vai repassando isso para outras gerações. O conhecimento, ele não é algo pronto, ele vem sendo construído pelo homem ao longo do tempo. Ele está muito ligado à realidade do homem, aos desafios que o homem enfrenta,
E é o desenvolvimento do conhecimento, a produção de conhecimento que possibilita que a gente esteja na sociedade nos modelos que a gente tem hoje. É esse desenvolvimento do conhecimento que possibilita, por exemplo, a gente estar aqui, nesse momento, tendo uma aula de forma síncrona, cada um num lugar diferente, mediado pelo computador, pela internet. E o conhecimento ele vai se desenvolvendo na medida em que o homem ele vai interagindo com o meio. E não existe só um tipo de conhecimento, existem diferentes tipos de conhecimento. E esses diferentes tipos de conhecimento, eles podem ou não interagir entre si. Pergunta do dia, valendo 0,1 décimo, extra na nota da disciplina, para quem responder primeiro no chat. Quais são os 4 tipos de conhecimento que nós abordamos na disciplina? Quem responder primeiro está ganhando 0,1 extra na média. A gente falou de 4 tipos de conhecimento. Quais são eles? Quem que vai lembrar? Gente, ninguém lembra. Muito bem, Elisa Oliveira, parabéns. Você acaba de ganhar 0,1, tá? Vou jogar em uma das suas atividades lá no SIGA que você vai ver. Vou anotando aqui, ó. Elisa Oliveira. Beleza, segunda pergunta. Qual desses conhecimentos que a gente viu ao longo da disciplina que é um conhecimento que é produzido no ser humano, no seu dia a dia? Nem sempre ele não é baseado em evidências, ele é muito baseado nas coisas que a gente acha. Mariana Varga, peraí, quem que respondeu primeiro? Ana Júlia, 1 ponto, Ney, 0,1. Beleza, fiquem atentos ao longo de hoje, vou fazer mais perguntas para vocês, tá? Então, são diferentes tipos de conhecimento, eles podem interagir ou não, e a gente nunca tem acesso ao conhecimento todo de uma vez só, a gente vai indo por etapas. Então, os 4 tipos de conhecimento que a gente viu é o conhecimento empírico, ou senso comum, conhecimento científico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico. O conhecimento empírico ou senso comum é aquele que nasce da observação do ser humano com as coisas que estão ao redor dele. É aquele que é baseado em crenças, em superstições. Pode ser que ele tenha uma fundamentação científica ou não. Por exemplo, eu saber que se eu não colocar fermento no meu bolo, o meu bolo vai virar uma meleca, não vai dar certo. Mas eu não sei a fundamentação do porquê eu preciso de colocar fermento no bolo. O conhecimento religioso é aquele que é baseado na fé. Ele é um conhecimento diversificado, porque a gente vive num mundo em que existem diferentes crenças, e as verdades na fé, você adere a elas pela sua crença, pelo que você acredita. O conhecimento filosófico, um conhecimento da filosofia, ele é baseado em reflexões, ele é importante porque é um tipo de conhecimento que nos convida a refletir e a pensar de forma diferente sobre determinados pontos de vista. E o último tipo de conhecimento, que é o conhecimento que a gente vai se dedicar nessa disciplina, que é o conhecimento científico, que é o conhecimento que utiliza de método, de técnicas, de fatos, de comprovação, para que se chegue a uma conclusão. Nessa escala dos 4 tipos de conhecimentos, a gente pode dizer que o conhecimento científico, ele é, entre aspas, o soberano, digamos assim. Ele envolve pesquisas e grandes descobertas, ele se desenvolveu e ganha força, sobretudo na Idade Moderna, com o fim da Idade Média, na medida em que o homem ele vai se distanciando, de certa forma, do discurso da religião e acreditando no homem como crendo na capacidade de se utilizar a razão. E o conhecimento científico está presente em tudo. Se você está a casa, apartamento, a edificação que você está assistindo a aula agora, ela tem conhecimento científico, porque você precisa saber quais materiais que você usa, quais que são mais resistentes. Se você acordou com uma dor de cabeça e tomou um remédio, tem conhecimento científico ali na produção daquele remédio.
Você vai tomar uma vacina, tem conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele não é imediatista. Não adianta falar assim, agora que não vai. E a gente viu isso agora na pandemia. Todo mundo queria uma vacina, sim, mas e o que a vacina demorou um pouquinho para que ela acontecesse. Ela dependeu de uma série de estudos, dependeu de experimentos. Se a gente vê, por exemplo, agora, estão sendo divulgados 2 tipos de experimentos que estão sendo realizados com a vacina. Um é com a vacina do Instituto Butantan, com a Butanvac, que já estão testando em série de pessoas para ver como é que vai ser. Tem um estudo que eles divulgaram ontem da AstraZeneca que vão fazer para ver se vai precisar de tomar uma terceira dose ou não. Então, são uma série de estudos que são feitos para ver se tem validade ou não aquela hipótese. A ciência ela não se contenta com informações superficiais, então, quando você vai escrever um texto científico, você não pode jamais falar eu acho. Eu acho é para você na ciência, não existe eu acho, é ou não é. E você quer explicar a realidade apresentando diversos fatores. O conhecimento científico ele é crítico, ele procura possíveis causas para um acontecimento, ele é sistemático, ele pode ser verificado, ele não é absoluto ou definitivo. Às vezes uma coisa que está pronta hoje, ela vai ser desenvolvida. Por exemplo, um celular, ele é produto do conhecimento científico. Imagina se a gente tivesse até hoje utilizando o primeiro modelo de telefone, aquele tijorola de 1900 e lá vai bolinha. Uma coisa que descarregava, que não pegava em todos os lugares. Ele foi produzido, ele é fruto do conhecimento científico, mas ele foi evoluindo ao longo do tempo, o que mostra que não é absoluto ou definitivo. Para você falar em ciência, você tem que seguir regras, métodos e teorias e tem que ser possível verificar. Ou seja, a pessoa vai pegar o seu método, pense em método, o passo a passo que você fez, vai tentar reproduzir nas mesmas condições, tem que chegar em resultados iguais ou parecidos ao seu. Então, é algo que pode ser verificado, tá? O conhecimento científico, existem dados, e por muito tempo se falava que o conhecimento científico era neutro, e hoje isso está sendo desconstruído, porque nada na vida da gente é neutro. Até a gente falar que a gente é neutro, a gente está tomando partido do ponto de vista de alguma coisa, e assim é a ciência. A ciência, ela não é a única forma que a gente tem de acesso ao conhecimento, a gente pode ter acesso ao conhecimento pela filosofia, pela religião, pelo senso comum, e o mesmo objeto, ele pode ser matéria de vários tipos de conhecimento. Por exemplo, estou eu lá, pensando na minha plantação de milho, que está cheia de praga. Eu posso, no meu achismo, tentar uma forma de combater essas pragas, ou eu posso ir em alguém da agronomia, que é fitopatologista, e vai tentar me ajudar com isso. Então, fechamos aqui o conhecimento científico. Terceira pergunta da aula de hoje. Vamos lá. Quando a gente fala em método científico, existem várias as etapas do método científico que a gente viu durante a disciplina. Qual é o nome da etapa em que a gente coloca o que a gente acredita que a gente vai descobrir ao longo da pesquisa, e no decorrer dessa pesquisa a gente checa se isso vai ser válido ou não. É uma palavra. Que palavra é essa? Essa é difícil, hein? Acho que eu vou até dar mais pontinho. Acho que quem acertar essa eu vou dar 0,2. Como que se chama? Não é experimentação. Hipóteses. Muito bem, Lavínia, 0,2. Anotando aqui. Belezinha, a Lavínia acertou. Então, vamos lá. Quando a gente fala em método científico, existem diversos caminhos para que esse método ocorra. Primeiro, a gente parte da observação do fenômeno, a gente vai ver o que está acontecendo. Aí na figurinha a gente vê que a cientista, ela se vê várias pessoas doentes. Dessa doença das pessoas, ela começa a se colocar uma série de perguntas. Por que essas pessoas então são doentes? O que tem causado essa doença? Como eu posso combater essa doença? A partir dessas perguntas, penso em possíveis formas de resolver esse problema, que são as hipóteses.
Depois eu tenho dessas hipóteses e vou fazer testes e experimentos para ver se as minhas ideias elas estão certas ou elas estão erradas. Depois disso, eu faço a análise dos resultados e produzo um relatório, um artigo e faço o compartilhamento desse conhecimento. Então, são essas as etapas do método científico, do conhecimento científico. O método científico, ele é um modo de pensar. Ele diz respeito a processos ou operações mentais que são empregados na pesquisa, está ligado a uma teoria de investigação, etapas e processos, e a gente não pode falar em ciência sem uso do método. E os métodos, eles podem, não são exclusivos da ciência. Então, são vários, os métodos que a gente viu durante a disciplina, a gente falou de método dedutivo, a gente falou de método indutivo, falamos de observação, experimentação, método dialético, vários desses métodos, mas não vou entrar nisso, que eu acho que a matéria é muito grande. Aí, a gente teve uma aula que a gente falou sobre a difusão do conhecimento científico. Difusão é como as informações são divulgadas, como que essas ideias circulam, e a forma como a ciência divulgada é muito importante, porque ela potencializa o debate científico e faz com que esse conhecimento, esse saber, chegue a um número cada vez maior de pessoas, além de poder possibilitar que instigue novas pessoas a se dedicarem àquela pesquisa, a se comprometerem com aquele assunto. Então, quando a gente fala em difusão do conhecimento, pode ser de duas formas: de comunicação científica ou divulgação científica. Comunicação científica é quando a gente a apresentação de trabalhos em pessoas que pesquisam aquele assunto. Por exemplo, eu vou num congresso de química falar sobre a produção de compostos do petróleo. Estou falando para pessoas que são da química, da engenharia química, da engenharia de petróleo, pessoas que são cientistas que mexem com aquilo. Já a divulgação científica é quem trabalha com a divulgação do conhecimento científico, mas não necessariamente para um público acadêmico, é para o público no geral, falo de ciência de forma aberta. Então, comunicação científica entre os especialistas, é usada a linguagem científica, é um conteúdo específico e especializado. Então, eu faço uma pergunta para vocês, essa pegadinha, vamos ver se vocês vão saber. Existem vários tipos de comunicação científica e a gente falou a respeito de tese e dissertação. Qual que é o nome do produto final do mestrado? Tese ou dissertação? Vamos ver quem vai acertar. Quando você termina o mestrado, você defende uma tese ou uma dissertação? Camila Cunha, dissertação. Muito bem, Camila. Camila Cunha, muito bem. Tese é do doutorado. Continuando aqui, gente, vamos lá. Então, a comunicação científica é um conteúdo muito específico, especializado, e ele circula em periódicos. Periódicos são revistas especializadas, entendeu? Teses e dissertações em eventos científicos que podem ser dos mais variados. A gente tem congresso, conferência, simpósio e também a forma de livros acadêmicos. Eu trouxe para vocês aqui, no caso, esse exemplo, que foi o 9º Congresso Brasileiro de Agroecologia, e o artigo que foi publicado nesse congresso. Em congresso a gente pode publicar, gente, resumos simples, que são os resumos pequenininhos, resumo expandido, que são os resumos maiores, tem em torno de 3 a 5 páginas, ou o artigo no todo, tá? Revistas, né? Tem a Science, tem a Revista Brasileira de Agroecologia, que a gente chama de periódico. E quando a gente fala de divulgação científica, são os meios que a gente tem de vulgarizar a ciência. A divulgação científica ela vem ganhando muita força nos últimos anos, sobretudo com as redes sociais, YouTube, Instagram, o Twitter. E é legal porque transforma a linguagem, que às vezes é muito de laboratório, muito específica, em uma linguagem que é acessível a todos
e torna esse saber possível de ser conhecido por uma vasta audiência. A divulgação científica ela acontece de diversas formas, na forma de documentário, de artigo, de canal do YouTube, de redes sociais. Os famosos dos documentários, né? A National Geographic, tem a Discovery, o History, até a própria Netflix tem vários documentários sobre divulgação de conhecimento, para divulgação do conhecimento, como divulgador pessoa, um famoso, ficou conhecido agora, é o Átila Yamarino, tem canal no YouTube, Twitter, é muito ativo, falando sobre tudo a questão da pandemia. Tem a Natália Pasternak também, que trabalha com isso. A Luísa Caires, que é jornalista de ciências, ambas muito conhecidas. A Pasternak chegou até a ser convidada para depor na CPI da Covid, para falar do lugar de cientista. E depois disso, nós falamos já do conhecimento científico, do método, chegamos na nossa aula de plágio. O plágio é quando acontece a cópia de um texto, de uma música, de uma foto, contendo o todo ou partes do texto, sem que você referencie, sem que você dê o crédito à pessoa que pensou naquilo. Tanto que eu trouxe até para vocês na aula exemplo de plágio de música, vocês vão lembrar do Rod Stewart com o Jorge Benjor. Então, plágio acontece quando eu me aproprio de ideia de outra pessoa, quando eu faço aquele maravilhoso Ctrl+C, Ctrl+V da internet, quando eu copio o trabalho de um outro colega, isso é uma violação do direito autoral. O plágio é uma espécie de furto literário, ele é antiético, ele é um crime de violação e é uma falsa apresentação do conhecimento, que você está se colocando como você domina aquilo, mas você não domina porque você copiou de outra pessoa. O plágio ele destrói o princípio da confiança que existe na comunidade científica e compromete a reputação de quem faz e da instituição, porque quando você descobre, pega muito mal. A pessoa é penalizada e a instituição que deixou passar também. Tanto que existem várias formas da gente consultar, por exemplo, trabalho, se é plágio ou não. Existem programinhas que a gente passa. Eu mostrei para vocês, na turma de vocês, o programinha do plágio. Eu mostrei na outra turma. Vocês viram o programa de plágio? Mostrar para vocês, fazer medo em vocês. Fazer medo é ótimo, né? Esse aqui é o CopySpy, é um programa de plágio. E ele é uma maravilha, gente. Vai abrir que eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Ele abre, o computador, como sempre, esperto que sou ele. Eu venho aqui, ó. Eu vou colocar um arquivo. Depois que eu coloco o arquivo aqui, eu clico em iniciar e ele roda todinho o arquivo e ele vai mostrando cada parte. Ele me dá um relatório. Quantos por cento tem de cópia, de qual lugar que foi copiado. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Importa que ele demora a rodar. Deixa eu pegar um, sei lá, bem aleatório aqui. Vou pegar esse aqui, por exemplo, com trabalho. Aí eu mando, aperta aqui, ó. Ele pede e-mail. Ele pede sempre e-mail. Ele te manda por e-mail também. Aí você põe aqui, ó, para iniciar e rodar. E ele vai olhando todinho, tá vendo aqui? Você vê o processo dele e ele te dá depois, no final, quanto que tinha ou não de plágio naquele trabalho. Então, às vezes, quando o professor fala com vocês a respeito de plágio, ele pode estar usando, não tem só esse, tem vários, tá? Um programa de antiplágio para ver se vocês estão copiando ou não. Então, existem vários tipos de plágio. Vamos jogar, então, com esses tipos de plágio. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vamos lá. Pergunta: é um tipo de plágio quando a pessoa copia a si própria?
Eu publico o trabalho no congresso A e depois eu publico no trabalho no congresso B. Como que esse plágio chama? Quem lembra o nome dele? Autoplágio, muito bem, Lavínia, arrasando hoje, mais 0,1. É o tipo de plágio que eu copio o trabalho do meu colega, eu compro monografia. Como é que esse plágio se chama? Quem vai lembrar? Vocês usaram muito na atividade. Quem vai lembrar o nome dele? Ninguém lembra dele, o nome dele, gente. Vou dar uma dica. Começa com C. Mariana Vargas com Lu. Muito bem, Mariana. Anotado. Agora a outra. É o tipo de plágio que eu copio do outro, mas para não dar tão na cara que é a cópia, eu vou mudando uma palavra ou outra, vou colocando sinônimo, eu troco uma paráfrase. Elisa, muito bem. Elisa também hoje, mais 0,1. Muito bem, Elisa. Continuando, então, gente, falando dos plágios. O plágio literal é quando você copia na cara dura, sem você citar a fonte. O mosaico, ou parcial, é aquele que eu vou copiando de diferentes textos. É como se eu estivesse montando um Frankenstein. Frankenstein é um pedaço de várias pessoas diferentes. O plágio, o mosaico, o parcial também é assim, é aquela cópia de diferentes pessoas, como se fossem aquelas coxas de retalho que eu gosto de fazer. Transliteral ou paráfrase é quando eu vou trocando uma palavra ou outra. Cópia de textos da internet é o nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V na Wikipedia e coisas do tipo. Autoplágio, quando eu copio a mim mesmo. O colui é a cópia de parte de trabalhos de colegas e por aí vai. Plágio conceitual, quando a gente copia conceito. Notas de aula, quando você utiliza, às vezes que o professor falou dentro de sala de aula, alguma ideia dele sem citar. E o chavão são aqueles termos que são muito específicos de uma pessoa que você se apega e não cita, tá? Então, formas de se evitar o plágio. Sempre que você usar palavras, textos de outra pessoa, referencie. A gente vai ver no próximo trimestre muito a respeito de como fazer isso, tá? Deu crédito sempre que você parafraseia, que você usa dados estatísticos, que você usa a ideia e opinião de outros, sempre cita de onde você está tirando. Então, gente, a minha revisão seria essa, tá? Agora não tá na revisão, mas ó, que beleza, eu mostrei, vou mostrar os slides para vocês, tudo bem. Para poder fechar a minha última pergunta do dia. Na nossa última aula, mecanismos de busca de trabalhos acadêmicos, a gente viu alguns sites que ajudam a gente a poder fazer busca. Além do, não pode ser o Google Acadêmico. Quem citar primeiro um desses sites aí no chat para fazer busca acadêmica? Não pode ser o Google. Periódicos da CAPES, Mariana. Gente, Mariana é rápida no gatilho, hein? A base Cielo também, Lavínia. Então, gente, de revisão de conteúdos, eu tinha que fazer isso. Já vou lá no Siga, tá? Daqui a pouquinho modificar. Hoje é o último. Hoje. Não, é amanhã, né? Amanhã é. Pô, faz curtas que perto daqui, meu filho, Thiago, o povo é competitivo, viu? Imaginei que era assim, não. Amanhã é o último dia, gente, para fechar a atividade. Por favor, façam uma atividade, tá? Para aqueles que as notas já estão todas lançadas, só está faltando a dessa atividade que está fechando agora, de mecanismos de busca. Só está faltando 2 pontos, então, para poder lançar. Já tem 8 pontos da disciplina lançados lá no Siga. Se você você me entregou a atividade, mas se você tiver com 0 em alguma atividade que você entregou, entra em contato comigo no WhatsApp para a gente ver o que é que aconteceu.
que pode ser, às vezes, que você me mandou um arquivo, mas o arquivo corrompeu, eu não consegui abrir o arquivo. Podem acontecer N problemas. Olha, chequem o número de faltas de vocês também lá no sistema. Toda vez que vocês não entregam a atividade, é falta no sistema também. Acompanha lá no PAPR do trimestre, logo no começo, toda vez, cada semana tem um número de aulas. Tem algumas semanas que vão ter 2 aulas porque tem sábado letivo. Então, se você deixou de fazer atividade referente àquela semana, são 2 faltas. Mas eu acho que na turma de vocês não tem muito problema. Mas olha, tá? A prova de atividade de recuperação vai ser uma prova. Eu vou abrir ela na segunda-feira, a partir da meia-noite, ela vai estar aberta. E vai fechar na terça-feira, meio-dia. Quem tiver menos de 6 pontos na disciplina tem que fazer a atividade de recuperação. Lembrando que a atividade de recuperação não abona a falta. Ela mexe na sua nota, mas falta não. E você pode também fechar a prova de recuperação, mas a nota máxima que a gente joga no sistema é 60%, que é 6, que é a média. Se você fizer a prova de recuperação e tirar nota menor na prova de recuperação do que no trimestre, fica valendo a sua maior nota, tá? Então, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da atividade de recuperação, alguma atividade da disciplina. Ninguém? Eu acho que nessa turma aqui, eu acho que não vai ter ninguém se tiver um ou outro de recuperação, tá? Mas aí, fechando a atividade, eu corrijo e próprio dia 22 a nota já está disponível lá para vocês verem quem vai fazer a prova de recuperação ou não. Qualquer coisa é só vocês me chamarem. Eu também aviso lá no grupo do WhatsApp da turma também quando eu terminar de fechar as notas, tá? Obrigada, gente, pela participação de vocês na aula de hoje. Semana que vem não tem atividade da disciplina, vai ser só para quem tiver de recuperação. Então, quem já tem a nota, não pegou recuperação, está de folga semana que vem. Daí a gente se encontra, deixa eu ver aqui, dia 3 de agosto, já no próximo trimestre, segundo trimestre já. Aí a gente vai começar a parte da disciplina que a gente vai ver estrutura de trabalho acadêmico, formatação. Vocês vão trabalhar com a bendita da BNT, tá? Beijo para vocês, até nosso próximo encontro, tá? Qualquer coisa vocês me chamem no WhatsApp. Tchauzinho.